Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Maria Sol. Espero que esteja excelente com vocês. E o vídeo de hoje, devo insistir nessa situação, lembrando que é uma tiragem generalizada, onde vocês vão se adaptar à realidade de vocês, fazendo o filtro necessário dessa situação e lembrando que o vídeo é atemporal, tá bom? Vale o tempo que o vídeo foi acessado, tá bom? E não postado. Para continuar aqui, eu vou fazer uma situação aqui, uma oração, tá? Para que a gente peça aí, né, para os nossos mentores espirituais, para que ele se conecte com a nossa vida, pedindo para ele que a gente tenha o discernimento necessário para resolver nossas questões, que a gente tenha a prosperidade aí e abundância para aquilo que a gente quer obter e ter e ser, que a gente tenha aí o amor próprio para que a gente possa disseminar o amor entre outras pessoas e que a gente tenha bondade no coração para que a gente possa fluir cada vez mais trazendo outras pessoas na linha do amor, tá bom? Então vamos lá? Eu vou pedindo aqui vou fazer aqui um pedido para essa situação. Aqui vai ser um conselho, tá bom? O que vocês vão escolher pro dia de hoje e aqui a decisão aqui da situação, tá bom? Então, vamos lá. Vou pedir para vocês fazerem a opção pela número 1, 2 ou 3, tá? Lembrando que também, tá? Que você possa fazer aí as suas questões, sintonizando com a energia, tá? Que você precisa, para que a gente possa colocar aí, tá? Então, assim, para esse momento de hoje que você está vivendo, eu vou tirar um conselho para essa situação. Opção número 1, opção número 2, opção número 3, tá bom? Se concentra, peça para o seu anjo de guarda que te peça, que te leve a resposta que vai ser mais viável para você, tá? Vamos lá, queridos? Vou primeiro para a opção número 1, que é do cristal amarelo. Opção número 1, do cristal amarelo. Vamos aqui pegar essa carta aqui. E esse aqui. Esse é para o momento que você está vivendo hoje, tá? Esse é um conselho do universo te dando hoje para o momento que você está precisando. Liberdade e saúde, tá? Aqui tá falando que hoje pede para que você saia um pouquinho, né, fora da caixinha. Veja que existe outros lugares, outras pessoas, outras situações e que você precisa se libertar de verdade dessa situação. Por quê? Porque essa situação está te consumindo a sua saúde, tá? Tá mexendo aí com os seus chakras, te desequilibrando e deixando você à mercê de uma situação. Se você continuar aí, talvez com a situação de hoje, tá? Com pensamento, para aquilo que você emanou nesse momento, continuar dessa forma, tá? Você pode acabar perdendo a capacidade de ir e vir, a capacidade de tomar decisões próprias, de pensar. Tá? O conselho aqui, tá? Se não foi uma situação como essa, fala que você deve dar sim muito mais vazão àquilo que você pensa, àquilo que você quer e agir de acordo com aquilo. Às vezes nossa liberdade custa muito caro, tá bom? Mas que preserve também a sua saúde, tá? Talvez está precisando um pouquinho mais de cuidado com ela, tá bom? Para quem você fez a opção número 1 do amarelo, né, do cristal amarelo, também tem outros 2 conselhos aqui, tá? O primeiro fala: fortunas se acumulam e se perdem. Se acumulam de novo, mas no final se perdem. Portanto, não gaste seu tempo em busca de algo tão inconstante. As maiores fortunas você já conquistou. É justamente dar valor àquilo que a gente já tem, tá bom? E que a gente esquece de olhar. E o segundo: posso ver o seu futuro? Logo adiante, alguém trazendo aos seus problemas soluções, tá bom? Aqui, a primeira, tá bom? Agora vamos aqui para quem fez a segunda opção, tá? Do cristal vermelho. Vamos aqui escolhendo 2 questões para hoje. Então, você pode escolher separadamente. Se você achar que precisa de mais uma resposta, se quiser ouvir, não tem problema, tá bom? Você vai vendo aquilo que é mais propício para você, tá bom?
Vai, a primeira aqui, o conselho de hoje, união e expansão. Às vezes é super interessante que a gente também leve muito em consideração aqueles que já estão perto de nós. Porque às vezes a gente quer, de repente, sair, conhecer outras pessoas e esquece de praticar, de segurar aquilo que a gente já tem, tá? Pede união, paz, sabedoria para levar essa situação e que você expanda aí os seus pensamentos, a forma de pensar, a sua comunicação e provavelmente é bem capaz que você tenha que também ajudar as pessoas a se unirem ou ficarem juntas, tá bom? Vamos aqui um conselho para a sua situação. Vamos lá, um conselho para hoje. Vamos lá. A outra situação é o seguinte: não desanime nas depressões, não se valorize, não se vanglorie nas realizações. Lembre-se, a vida vem em ondas, quem está por cima hoje pode não estar amanhã. Portanto, seja humilde, ganhará o que deseja sendo dessa forma. E o outro conselho, será que você está mesmo mudando o seu jeito ou só para ser uma pessoa amada? Não faça isso nunca, perderá o seu encanto e se assim for, não encantará mais ninguém. Seja sempre muito autêntico, isso é o que tem de melhor. Aqui está falando o seguinte: não se adapta, não tente caber aí na vida de ninguém, tá? Deixando de lado quem você realmente é, tá bom? Não queira impressionar. E o último conselho, tá? Aqui do cristal lilás, que parece branco, né? Mas vamos lá. Que conselho para quem escolheu essa energia? Um conselho para essa situação, para quem escolheu essa energia. Vamos lá. Honestidade e coragem. Seja aí, né, qual for a questão, procure sempre ser muito honesto com você mesma, tá? Sendo sempre muito claro. O que você quer que os outros sejam, seja você também, tá? Isso é muito necessário. E nesse momento eu sei que não é fácil a gente ser honesto, nem a gente ser falar aquilo que de repente a gente pensa ou aquilo que está se passando. Aqui pede coragem para que você, com determinação, com muita honestidade, passa por essa situação. E caso você está com medo de alguma coisa, fala para você ir em frente, tá? Seja você mesmo, tá? Não se preocupe com o que os outros vão avaliar. Não se preocupe com os resultados, nesse caso, tá? Fala apenas, siga em frente. Vamos lá? Aqui um outro recadinho para quem fez essa opção. Vamos lá. Aquela praia grande e aquele coqueiro que sopram com frequência em uma mente... Deixa eu repetir, desculpa. Aquela praia e aquele coqueiro que sopram com frequência em sua mente continuam lá. Só depende da sua vontade de fazer parte desse cenário. Tire esse tempo para você, afinal, você merece. Aqui está falando simplesmente o seguinte: a gente deseja muito fazer as coisas e não faz. E aqui está pedindo, se mova para fazer alguma coisa, tá bom? Que as coisas estão lá te esperando. Só o momento de você abrir espaço para isso. E o outro conselho, estou sentindo você tem um grande objetivo a realizar. Você tem obstinação e muita força de vontade. Falta só um empurrãozinho. Faça o seguinte, perfume sua casa com essência de jasmim e mentalize o seu desejo. A sorte irá te sorrir. Se lembra que o teu conselho estava ligado à coragem? Tá aqui, ó. Siga em frente, tá bom? Agora que a gente terminou esse aqui, eu quis fazer um pouquinho diferente, tá? Agora a gente vai aqui pro objetivo. Devo ou não seguir, né? Eu devo não persistir nessa questão? Vamos lá. Aqui, para quem escolheu aqui, a pedra amarelinha, tá bom? Vamos lá. Devo persistir ou não nessa questão? Se você não conseguiu fazer opção, pode pausar o vídeo, tá bom? Se precisar de fazer mais de uma, não tem problema. Devo persistir nessa questão? O universo me mostra, vamos lá. Qual a energia maior disso? Como é que você está se sentindo para essa situação? O universo me mostra. Os enamorados. Fala que você está super, super, super mega dividido, tá? Com relação a isso. Eu diria para você o seguinte: o livre-arbítrio é seu, você que sabe, você que manda. Se você quiser seguir, é simplesmente da sua vontade. Se você quiser ficar, é simplesmente da sua vontade, tá? Mas aqui eu vejo assim,
uma vontade, assim, talvez um pouquinho impensada, mas com muita vontade, de repente, de tentar mais uma vez ou colocar isso nas mãos do destino, mesmo sabendo se vai dar bom ou ruim, tá? Aqui eu vejo com muita vontade de realmente as coisas, fazer escolhas, né? Escolher justamente aquilo que é melhor. Eu acredito que vocês estão num momento de escolhas, realmente se vai ou não vai, mas tentando fazer isso de uma forma mais equilibrada, tá? Vamos lá. Devo insistir nessa situação? Tá independente. Isso aqui pode ser amor, pode ser trabalho, pode ser objetivo. Vocês vão se colocar aí da melhor forma possível. Então, desculpa, acabou cortando. Vamos lá. Eu devo insistir nessa situação, independente se é amor, se é trabalho, se é uma amizade, se é uma decisão para a vida, com familiar ou lá. Devo insistir nessa situação? O universo me mostra, devo insistir? Vamos lá, devo insistir nessa situação? A criança, as flores, os peixes, a árvore, a lua, o urso, o sol, o cavaleiro, a montanha, os trevos, a casa e a estrela. O que acontece, né? Tem algumas situações aqui. Uma delas fala assim que talvez você precise de um pouco de maturidade para tomar essa decisão, tá? Porque fala que de repente ela pode ser muito atraente, pode ser uma situação aí que aparentemente parece ser uma coisa boa, né? Uma coisa que você deve estar pensando isso a longo prazo, pensando isso futuramente, talvez algo que você quer muito para a tua vida, algo que seja algo benéfico aí, até financeiramente se for o caso, tá? Mas fala assim, que você precisa tomar essa decisão aí um pouco mais madura, tá? Um pouco mais consciente, porque aparentemente aquilo que pode ser algo legal pra gente, né? Pode ser que lá pra frente a gente tenha que lidar com outras situações. Aqui também fala de ter uma surpresa agradável nessa situação, né? De ser algo que pequeno, mas que pode ser. No começo pode ser algo até muito pequeno, que você fala assim, poxa vida, né? Eu estou até grata, né? Porque aqui também fala muito de você ser grata, né? Eu estou até grata por essa situação, independente se ela é boa ou ruim, mas aqui fala que isso tem uma tendência de ser boa, mas eu gostaria mais. E aí que fala o seguinte, olha, o mais você vai ter, mas você precisa conquistar esse terreno. Você tem uma necessidade de ter esse a mais lá para frente, com muita sabedoria. Hoje eu vejo que é uma situação que talvez não tem muito que você mudar, mas tem uma forma de você fazer com que aquilo seja fixo, né? Se caminhe por algo certo, se caminhe por algo sábio, tá? O que acontece é porque aparece que, querendo ou não, tem pessoas que de alguma forma tiram o seu brilho, ou tiram aquilo que é seu, ou enfim, né? Fala de pessoas também acabar colocando situações para você que você acabe achando que de repente não é, ou pessoas colocando ideias erradas, ou colocando empecilhos, enfim. Eu acredito que essa fase vai passar dessa oscilação. Aqui me mostra também situações ligadas a segredos, situações que de repente você quer descobrir e não sabe, né? E que para insistir nessa situação é como se você quisesse ter um pouco mais de clareza sobre esse assunto, tá? Mas aqui fala o quê? Vamos acreditando com a cara e a coragem. Vai seguindo os seus instintos, vai por aquilo que você acredita. Tem que se dar o primeiro passo, tem que se plantar a primeira semente. Lógico que aqui eu vejo que já tem um cansaço, já tem um estresse, né? Já teve provavelmente alguma desistência, alguma incerteza, mas aqui se abre. Para quem é pro amor, tá movido extremamente a paixão, a vontade disso dar certo, né? Para quem é movido pelo dinheiro, também a vontade de fazer isso dar certo. Vamos supor, é um pequeno negócio. Aqui tá claríssimo, é um pequeno negócio que vai dar frutos muito bons, né? Então, não espere grandes lucros no começo, mas vai aprender a seguir esse caminho de muita prosperidade. No amor, é uma situação assim, olha, você não sabe muito bem onde você tá pisando, ou tem segredos, ou tem coisas que são escondidas, mas olha só,
você vai clarificar isso, mas fala assim, vai com a cara e com a coragem, siga em frente, tenha certeza disso, confie na sua pessoa, confie naquilo que você tem, não naquilo que você não tem, sabe? Para de colocar aí defeito ou observar aquilo que você não é, aquilo que você não pode ser, aquilo que você não está, ou você não está numa situação que era antes. Mas, assim, daqui para frente, o sol brilha para todos. Se brilha para você, vai brilhar para o outro. Então, assim, a capacidade de acontecer, é claro. No caso de trabalho, é a mesma coisa. É claro. Se é uma situação em que você quer ficar numa empresa, vai se descobrir as pessoas erradas e também vai acertar aí a sua prosperidade, talvez o seu, como é que a gente fala? A sua questão financeira andando aí, a sua promoção, enfim, tá? No caso da insistência aí, né, se for questões familiares também, né, digo que pode ter problemas, mas aqui, no geral, tá super propício para insistir para uma situação, tá? Dificuldades vai ter que contar com a sorte, mas aqui fala, vai se assentar isso, vai ficar. A própria espiritualidade vai te dar os caminhos para que você possa. Aqui muitos vão sonhar com a situação, vão entender, vão perceber, usar a própria intuição, tá? Vai ter dificuldades, vai, mas todas essas dificuldades, elas estão ligadas a um início, tá? Não uma finalização, a um início, tá? As dificuldades, elas podem estarem acontecendo, mas as mudanças são necessárias, tá? Às vezes a gente não tem como dar, ou a pessoa não tem o que dar, não tem a mesma energia para te dar alguma coisa, mas isso vai ser superado, isso vai ser melhorado, tá? Aqui vejo muitas pessoas de luz, tá? Que estão com a cara e com a coragem aí para fazer uma situação como essa, tá? Signos aqui, tá? Eu tenho Gêmeos, eu tenho Câncer, eu tenho Touro, eu tenho Leão, eu tenho Áries, eu tenho Aquário, tenho Peixes e Câncer, né? Câncer eu já falei, não foi isso? Tá? Leão também. Leão, Peixes, Leão e Peixes e Touro é a energia que tá mais latente aqui. Aí serve tanto para os signos ascendentes e lado sombra, tá bom? Beleza? Aqui é a primeira opção. Agora a segunda opção, a terceira opção. Vou tentar ser bem rapidinha para não tomar muito tempo, para vocês também não se cansarem. Vamos lá. Para a terceira opção, tá bom? Foi essa aqui, tá bom? A pedrinha vermelha. Para essa situação, eu devo insistir nessa situação? Vamos ver aqui o que o tarô me responde. Como é que vocês estão com relação a essa situação? O universo me mostra como é que vocês estão com relação a essa situação. O universo me mostra como é que vocês estão em relação a essa situação. O universo mostra como está em relação a essa situação. A estrela, bem que a vontade de dar certo, bem confiantes, com muita vontade que isso realmente dê certo, acreditando que existe uma segunda possibilidade, que existe aí a própria espiritualidade, a própria vida tá dando essa chance de se acontecer, né? Pode ser que vocês tenham passado por um período muito difícil, né? Em que vocês tiveram que ressignificar e acredito que vocês estão bem no caminho disso mesmo, tá bom? Mas vamos lá, devo insistir nessa situação? Vamos lá, devo insistir nessa situação? O coração, o urso, a moça. Vou colocar um pouquinho mais pra cá, pra poder dar a cobra. Vamos lá, o urso, a moça, a montanha, os trevos, a coruja, o sol, a árvore, a carta, e aqui da capinha, a casa, a lua, a moça, a foice, o chicote e a raposa. Então, aqui, eu acredito que existem algumas situações, né?
como eu falei, deve ter dado alguma coisa ruim, muito ruim na vida de vocês, porque vocês vêm aqui com a estrela, né? E a estrela vem depois da torre, né? Curando tudo. Então, um momento difícil já houve, né? E agora vocês estão criando novas expectativas, com vontade que as coisas dêem certo e acreditando realmente que vai dar certo. Aqui, eu acredito que sim, né? Porque fala que a própria espiritual, os próprios anjos, vocês estão aí de verdade tentando fluir, pensando no futuro de alguma forma, fazendo com que isso realmente aconteça de fato. O que eu acredito que aqui, né, se for para uma questão afetiva, houve traição, houve outras pessoas, houve dificuldades, houve uma falta de comunicação, um olhar para o outro com uma forma diferente, né? E assim, eu acho que teve até palavras mal colocadas com relação a isso. Eu vou te adiantar já para a questão aqui afetiva, né? No primeiro momento ali, fala que é o seguinte, olha, teve uma situação bem difícil aí, independente de ser traição com uma outra pessoa, traição de confiança, traição, enfim. Porque traição não precisa ser uma outra pessoa, mas ela também pode ser aquilo que a gente acreditava, colocava expectativas, tá? Já passou, já era, já passou, já foi. Vamos lidar daqui para frente. Mas aí a falta de confiança traz aí uma situação aí bem complicada, em que vocês estão com um olho no gato, outro no peixe, e provavelmente deve haver uma rival no meio aí, deve ter entrado uma outra pessoa, tá? Fala que, se for uma questão afetiva, essa pessoa, enfim, já está tendo muitos problemas com a outra pessoa, tá? E assim, então meio que contando com a sorte para realmente isso fazer que vai dar certo, tá? Mas eu vejo que é uma situação em que pode já ter machucado, tá? Literalmente, essa pessoa, ela pode já estar desistindo de uma questão afetiva, tá? E para com você, né? Eu vejo que a pessoa também está com uma dificuldade de confiar, tá? Mas existe uma questão de um desejo sexual extremamente grande em que faz com que, uma hora, essa questão, ela começa a parear. Se for uma questão aí de trabalho, eu vejo também a questão de vocês confiarem muito nos outros, é que provavelmente pode ter sido com um chefe, com uma colega de trabalho, mas fala o seguinte, né? Não confie, tá? A comunicação tem que ser entre vocês, tá? As suas mudanças têm que ser para você e não comente com ninguém, tá bom? Porque as pessoas te vê também, talvez, com muito despeito, com muita inveja, e ligada aí como se você fosse uma pessoa de sorte, mas ninguém sabe aonde você tá andando, qual o sapato que você tá, né? Ninguém sabe das pedras que você passou para poder chegar até aqui, né? No seu caminhar, né? Com relação às questões aí de família, eu vejo que pode haver aí uma questão de pessoas mesmo que de repente tem uma certa dificuldade de vocês lidarem aí e falar assim, olha, se comunique, fale somente necessário, tome cuidado com aqueles que querem te cutucar, até mesmo por despeito também, tá? E na questão de saúde aqui, eu vou ter que falar, porque essa aqui tá falando de cura, de saúde, tá? Pessoas com problema de intestino, problemas a parte do baixo ventre, tá? Tome um pouco de cuidado com o excesso de peso, tá? Se assim for, tá? Ou sobre aquilo que você se alimenta, tá bom? Para não sobrecarregar o coração, tá bom? O que fala de problemas assim? Quando a gente tá falando aí, continuando a história, né, na segunda linha, fala o seguinte, olha, né, observe, você vai ter a clarividência, você vai ter aí as situações em que você vai enxergar melhor essa situação de uma forma mais ereta, né, com muito mais sabedoria, tá? Saiba que aquilo que você está planejando, você está insistindo. Para alguns aqui, literalmente, ó, uma casa nova, ou a aquisição de uma casa nova, uma vida nova, um empreendimento novo, todos os caminhos para isso, tá bom? Vai ter, sim, um momento disso acontecer, porque está no destino de vocês. Para outras pessoas, de verdade aqui, pro amor, literalmente, apesar de tudo, está passando possibilidade de relacionamento para casamento, para ficar junto, morar junto, misturado, criar um pequeno contrato relacionado a isso, sempre olhando e observando lá na frente com muita sabedoria, tá? Esse caminho. No seu trabalho, existe a possibilidade, fique de olho que vai ter outras possibilidades de trabalho também em contratos bons. Provavelmente aqui, para algumas pessoas aqui, especificamente para bancos, tá? Para escritórios aí focados aí com uma área de alguém que já tem uma formação superior, e caso contrário, é um trabalho também que está vindo, né? Mas no caso de formação superior, é bem direcionado para aquela área que vocês estão vendo, tá bom? O que tá falando aqui que vocês
tem que observar, lógico, né? Talvez não está olhando a situação como um todo, mas essa situação exige ainda que enxergue algumas coisas e que retire coisas que são duvidosas. Tudo aquilo que são duvidosos, putz, coloca de lado, não permita que a imaginação, as situações que não são claras, possam criar raízes dentro do seu pensamento e fazer com que coisas fiquem aí criando tipo uma novela que de repente não é, tá bom? Pede assim que seguinte, o que eu acredito aqui, tá? Muitos vão ter que observar aí energia feminina que possa aí ser a pessoa que pode atrapalhar vocês, tá? Que pode de alguma forma influenciar. Aqui a única coisa, pede para olhar sim outras pessoas. Aqui tem muita energia de pessoas fazerem mal, ou através de uma magia mesmo, ou através de um pensamento, ou através de uma fofoca para prejudicar. Aqui um olho no gato, outro no peixe, tá bom? Porque a prosperidade, sucesso, ou a força de vontade, inclusive só o jeito que vocês são, traz uma energia aqui de alguém que de alguma forma quer impedir, né, a pessoa que você é. Muito cuidado com redes sociais, com aquilo que vocês colocam, porque aqui tá claro que pessoas estão observando isso, tá bom? Aqui, se eu devo insistir ou não, sim, deve insistir sim. É uma outra etapa, é um outro momento, uma outra hora, que a probabilidade de dar muito mais certo. Só que aqui ainda fala que existem perigos, e esses perigos estão focados a outras pessoas que possam vir atrapalhar, tá? E que vocês devem ficar espertos que daqui a pouco isso melhora, tá? Vamos agora para última história aqui, né? Para o vídeo não ficar muito longo, eu falo um pouquinho rápido pra gente melhorar a questão do tempo, tá? Para a última aqui, tá bom? Com a pedrinha branca. Vamos lá ver. Eu devo insistir nessa situação? Vamos lá, aqui tem uma energia. Eu devo insistir nessa situação? Vamos lá, universo mostra. Devo insistir nessa situação? Devo insistir nessa situação? O universo mostra. Devo insistir nessa situação? Vamos lá, devo insistir nessa situação? O universo mostra. A morte. Provavelmente não, tá, gente? Mas eu vou clarificar aqui, tá? Por quê? Porque pode ser uma situação aí que já deu motivo para isso. Eu acho que precisa ir de verdade, se começar uma outra situação, talvez foi inevitável tudo que aconteceu. Ia num propósito, assim, não poupou você, né? De alguma forma, você não foi poupado, né, ou poupada dessa situação. Mas vamos aqui clarificar, devo insistir, porque hoje, aqui, né, aqui representa como vocês estão sentindo, muito sem fé, de verdade, muito sem fé que realmente isso vai acontecer, que isso é possível, porque existem muitos problemas, muitas dificuldades no meio do caminho, sabe? Um problema de comunicação muito grande, confiança, e de repente a confiança não vai, enfim, tá? Aqui, de verdade, as escolhas que levaram, as escolhas aí que acabaram levando a uma situação como essa, porque aqui fala que já pode ter sido avisado há muito tempo, que de repente vocês já estavam sabendo, e que assim, vocês insistiram realmente pra de repente saber se de repente aquilo acabou mesmo, não tem jeito, enfim, né, numa teimosia. Aqui provavelmente vocês estão perguntando por perguntar, né, nessa situação aqui, porque talvez vocês não estão nem acreditando nisso, né. O que acontece? Né, na questão aqui do insistir, aqui eu vou até falar com uma forma geral, porque ela que essa questão tá colocada aí com uma forma geral, até mesmo porque a energia tá assim, que as decisões pesaram muito sobre tudo isso. Essas dificuldades também foram colocadas, é como se determinado momento não precisasse ter toda uma energia que teve, e essa energia acabou concluindo para isso, tá? Mas que, se for aí por uma questão de amizade, vale a pena sim insistir, mas não vai ter a mesma confiança de antes e provavelmente vai ter uma dificuldade, tá? É para morar em outro lugar, tá? Falar assim, olha, ainda, quando você se sentir um pouco mais leve, que isso não pesar contra você, aí você vai para esse lugar. Ah, eu preciso realmente eu tenho uma decisão e eu preciso decidir isso. Olha só faça isso quando estiver descansado. Agora não é o momento de você decidir isso. A sua própria espiritualidade te colocando aqui, tá? Que essas mudanças, elas vão acontecer na sua vida, e isso foi até uma questão espiritual, tá? Para muitos aqui,
levado por uma energia de uma questão mais pro lado de materno, a própria espiritualidade materna, mas falando assim, que você precisa tomar cuidado, porque neste momento você está sendo muito, pode estar um pouco fragilizado, mas nesse momento você não está acreditando em nada, você não está acreditando na inocência das pessoas, não está acreditando nas coisas que as pessoas falam, mas a sua própria espiritualidade está te dando esse discernimento de você também desconfiar e duvidar de situações e observar como um todo, tá? Vai existir uma oportunidade aí de você resolver essas questões, mas você vai ter que esperar o tempo, tá? Neste momento eu vejo um desgaste muito físico, vocês muito fragilizados com isso, realmente não acreditando nisso, tá? Mas que isso bate na cabeça ainda, e vocês querem entender por que que bate na minha cabeça? Porque, na verdade, eu queria ter desistido, né? Não quero mais, mas por que que isso insiste? Quando eu tô quieto, isso volta, né? Ou quando eu tô de boa, esse pensamento vem. Por quê? Porque eu quero entender. Por que kármico? Por que kármico? A situação aqui tá colocando uma situação kármica que traz que não tá bem resolvido, porque na verdade era para tomar outros caminhos diferentes que não tomou, mas a própria espiritualidade acabou colocando em um outro tipo de caminho. Mas aqui também fala que as suas próprias escolhas levaram todas essas dificuldades, tá? E que isso devia ter andado muito mais rápido, mas andou com muito sacrifício, tá? De verdade, aqui não deve insistir, tá? Nessa situação, siga o seu caminho, de tudo que passou, tá na hora realmente de você abrir espaço para outras situações, não se fragilize, acredite na sua espiritualidade, tome cuidado com pessoas, tá? Relação aqui, não é a hora de trocar emprego, não é a hora de finalizar a amizade com pessoas, porque vai ficar muito mais difícil. Em relação à questão afetiva, tá tendo dificuldade de acreditar em outras pessoas, mesmo que elas entrem agora no seu momento. Com relação ao seu dinheiro, muito cuidado, que existe muitas questões em relação a percas financeiras, dependendo do que você vai fazer, do investimento que você fizer precipitado, tá? Cuidado com questão de doenças ligadas à coluna, tá pesando muito, ligado à circulação e à própria cabeça, tá bom? Muita energia aqui de depressão também para essa situação aqui. Então, como essa situação aqui não deve insistir, porque isso vai causar tudo isso, e essa situação realmente, provavelmente já acabou mesmo, né? Pela energia de morte, vocês não estão tendo mais fé que isso vai acontecer, siga o seu caminho. Se a espiritualidade trouxer isso de novo, num outro momento, né? Em que a própria espiritualidade vai fazer esse andamento, né? Para isso acontecer, aí vão ter oportunidade de se resolverem e de falar, tá bom? Aqui, para quem tem familiares aí acamados, eu acredito que pode ter uma energia da pessoa achar assim, eu devo continuar esse tratamento, eu devo fazer isso, tá? Nas questões médicas, deve. Nas questões médicas, deve, tá? Não é para deixar de fazer isso, tá bom? E é para tirar esse pensamento, né, de morte, pensamento de as coisas estão finalizadas, eu quero morrer, tá? Qualquer coisa que seja nesse sentido, tá bom? Tire, tá bom? Gente, minha gratidão imensa, que vocês se sintam abençoados, espero que possa ajudar. Comente de onde vocês estão falando, tá? Energia de Capricórnio, de Áries, de Aquário, de Gêmeos também aqui, tá? De Leão, Aquário, eu falei Peixes, né? Se vocês tiverem sugestões, falam de onde vocês estão falando, comente, me ajude aí dando sugestão, o que você gostaria, como poderia colocar o vídeo, né? Se tá ressoando, me comenta aí, principalmente de onde você tá falando, tá? Eu quero saber até onde esse vídeo chegou, tá bom? Aí compartilhe também, tá bom? Se inscreva, um beijo, fica com Deus, minha gratidão, tchau!